Tudo bem aí, pessoal? Vamos fazer aí, acho que o último vídeo do ano, né? Não sei, só se der na louca aí, fazer mais alguns, não sei. Mas a princípio sim, hoje já é dia 29 de dezembro de 2020. Tá acabando, hein? Tá acabando. Deus seja conosco, cara. Bom, hoje a gente vai falar da palavra de Deus, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Fábio Porchat, vamos falar de cristãos de Araque. Tem tudo isso no vídeo de hoje. Uma vez eu vi um documentário sobre o Corinthians, né? E a Hortência, lembra da Hortência, uma jogadora de basquete? Ela é corintiana e ela disse uma coisa bastante interessante. Eles estavam falando sobre a paixão da torcida, né? Como que a torcida cresceu numa época em que o Corinthians ficou 23 anos sem ganhar um título. E a torcida cresceu, como assim? O que acontece com a torcida do Corinthians, né? E ela disse um negócio interessante, olha só, ela falou: se você não é corintiano, não adianta eu te explicar, você não vai entender. E se você é corintiano, eu também não preciso explicar, porque você já sabe. Olha isso, cara. Aí eu pensei, cara, com o cristão é a mesma coisa. É assim também. Outro dia aquele Fábio Porchat disse o seguinte, ele falou assim, lá no Roda Viva, né? Você assistiu não? Ele falou: quanto mais eu leio a Bíblia, mais ateu eu fico. Quanto mais eu leio, menos eu acredito. Olha o que ele disse. E é isso mesmo. É isso mesmo. Já com quem é cristão acontece o contrário. Às vezes você lê alguma coisa lá durante anos, tal, aí você lê de novo e entende. Olha, entendi. E aquilo queima-se o seu coração, né? Você fala, entendi. E aí a sua fé é renovada, a sua fé é fortalecida. Que loucura, né? Deus se revela para quem Ele quer se revelar. Jesus muitas vezes ensinava através de parábolas. Por que ele fazia isso? Por que ele ensinava através de parábolas? E a resposta está lá em Mateus 13, a partir do versículo 10. E diz assim, e se aproximando dele os discípulos, eles lhe perguntaram: por que falas às multidões por meio de parábolas? E Jesus respondeu: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas não a eles. Pois ao que tem, lhe será dado, e terá em grande quantidade. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis e nunca entendereis, e vendo vereis e jamais percebereis. Você encontra isso então em Mateus 13, a partir do versículo 10. Dê uma olhada lá na sua Bíblia. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você é cristão, se você crê nos ensinos da Bíblia, você é um privilegiado, você é a exceção, você é alvo do maior de todos os milagres, porque você recebeu o dom da fé, que no final das contas é o sinal definitivo
de que você foi salvo. É o dom da fé. Quem é salvo? É aquele que crê em Cristo. Não é assim? Lá em Efésios 1, 13 e 14, diz o seguinte: nele, em Cristo, também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, 13 e 14, confira lá. A salvação se dá quando você ouve e crê no Evangelho. Só que você crê, não é? Mas essa fé não aparece assim do nada. Ela tem origem em Deus. Olha aí um pouquinho mais para frente, eu sempre bato nesse versículo aqui, Efésios 2, 8. Sois salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Você crê na Bíblia? Isso é sobrenatural, é um milagre. Você crê na Bíblia? Isso é sobrenatural. É um dom que vem do próprio Deus. Se você fala com um ateu, ele vai argumentar o seguinte, assim, ele vai dizer: aquilo lá é coisa para gente ignorante, né? A cobra que fala, o mar que abriu, né? A virgem que engravidou, é coisa de louco, é coisa para gente ignorante. Só que, olha só, não é coisa para gente ignorante, é coisa para gente que tem o dom da fé. Você encontra cientistas cristãos, médicos cristãos, cirurgiões cristãos, gente que tem ali todo conhecimento científico e técnico da vida, da concepção, da morte, gente que lida com isso todos os dias e ao mesmo tempo crê na criança que nasceu de uma virgem, no homem que foi torturado, que derramou todo o seu sangue, morreu, ficou sepultado por 3 dias e depois simplesmente saiu andando. Como que um cientista crê nessas coisas? Por intervenção de Deus, dom da fé dado pelo próprio Deus. Qualquer um pode ter esse dom? Não. Você tem? Muito bem, então você é um privilegiado. Seja grato por isso. É o maior dos milagres, é o dom da fé. É através desse dom que você vai ter a vida eterna com Deus. Sua salvação não é pela graça, através da fé. Agora, o que tem me deixado assim chateado, né, triste de verdade, é olhar aqui no meu Facebook o tanto de gente que se diz cristã colocando em dúvida a palavra de Deus. Olha, não é um nem dois não, viu? Um monte de gente aí se dizendo cristão, colocando em dúvida a palavra de Deus. Olha, de verdade é o seguinte, hein? Gente que nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez, né? Falando que tem erros na Bíblia. Que erro que tem? Né? Geralmente é uma galera que cresceu em igreja evangélica ruim, em igreja judaizante, sabe? Que se preocupa com legalismo, comportamento, um monte de coisinha. E gente que não conheceu, nunca ouviu falar do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Sabe, gente que saiu magoada aí por causa de fofoquinha, por causa de cargo na igreja. Oh, como tem isso, hein? E agora fica prestando aí esse
desserviço, né? Colocando em dúvida a palavra de Deus e falando besteira, sabe? Que a Bíblia foi alterada, né? Constantino, Flávio Joséfo, né? Igreja Católica, Ku Klux Klan, o Circo do Arrelia, quer tirar argumento de todo canto para dizer que a Bíblia foi adulterada, coisas assim. Eu acho que o ateu falar isso, né? Mas o cara que se diz cristão falar umas coisas assim, é triste, é muito triste mesmo, né? Porque assim, se você se diz cristão, mas não confia 100% na fonte, né? Se você não confia 100% na Bíblia, então tá fácil te enganar também, tá? Tem gente usando a Bíblia para defender todo tipo de barbaridade, né? Você vê aí falsas religiões, movimento político, todo mundo usando a Bíblia, basta você observar. Tá? À torta e à direita. A palavra de Deus é a verdade. Você crê nisso? Se você crê nisso, é porque Deus te deu o dom da fé. Lá em João 17:17, né, nós temos Jesus na sua oração sacerdotal, pouco antes de ser crucificado, Jesus intercedendo por nós ao Pai, dizendo o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então tem lá a menina no meu Facebook falando que a palavra de Deus não é verdade. Mas aqui a gente tem o próprio Cristo dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha, eu tenho aqui um monte de versículo que eu separei, tá? Versículos que garantem a confiabilidade da Bíblia, mas eu acho que a declaração do próprio Jesus é mais do que suficiente, não é? Jesus dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então eu acho que só esse versículo é suficiente. Afinal, né, como disse a Hortência, se você eu não preciso explicar. E se você não é, também não adianta. Vamos em frente aí. Que seja um ano melhor para todos nós.